Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Hoje eu vou conversar com você que está em dúvida entre fazer sozinho as suas campanhas, fazer sozinho a construção de anúncios, entrar no Google Ads, entrar no Facebook Ads, enfim, fazer as suas vendas sozinhos, as campanhas, ou contratar uma agência, contratar um freelance, contratar uma eugência. Eugência a gente brinca que é aquela pessoa que ela não tem uma agência, mas ela tem um conhecimento suficiente ali de marketing digital para assumir um projeto e acionando ali determinados parceiros que essa pessoa tem. Então a gente chama de eugência, é uma forma ali de brincar com a agência e uma pessoa que toca ali o projeto sozinha. Então você vai entender, mas você vai entender realmente na vírgula. Ó, eu tenho X valor, eu devo contratar uma agência ou eu devo contratar, ou eu devo aprender a fazer sozinho, eu devo ensinar alguém para fazer. Então a gente vai entrar na vírgula para entender esses pontos. Mas antes de falar qual é o valor, o que você precisa entender, o que você precisa entender é que quais são as formas de cobrança que eu vou chamar de gestores de tráfego, tá? Então, tanto a agência, quanto a eugência, quanto o freelancer, eu vou dar o nome dos três de gestor de tráfego, para não ter que ficar citando um ou outro. O que é o gestor de tráfego? É aquele profissional que sabe impulsionar o seu negócio na internet, que faz você vender pela internet, seja se você tem um e-commerce, se você tem um produto digital, não importa. Ele é a pessoa que vai ali, cria as campanhas, faz storytelling, te ajuda na construção da landing page, te ajuda na copy. Aí você fala assim, pô, Lucas, mas o gestor de tráfego tem todo esse conhecimento, uma única pessoa? Até tem uma única pessoa que possa fazer isso, mas normalmente são pessoas diferentes porque são habilidades muito diferentes, tá? Até você pode encontrar alguém que faça tudo, mas não tem como ele fazer tudo muito, muito bem feito, tá? Então, normalmente a agência ou o freela ou o gestor, ele vai acionar pessoas com essas habilidades para te ajudar nesse projeto. Então, eu vou passar por cinco formas que esse gestor de tráfego pode te cobrar, e aí no final eu falo, ó, se você tem até esse valor, aí sim é ideal você contratar uma agência, um gestor de tráfego ou não. Então é importante você entender como que essas pessoas podem te cobrar, para que você possa entender, puxa vida, faz sentido ou não faz. Eu, como estou dos dois lados aqui da moeda, tanto como gestor de tráfego, como também quem contrata esse tipo de serviço, para mim eu fico muito tranquilo em entrar nesse tema, tá? Então vamos passar pela primeira forma de cobrança. Qual que é a primeira forma? Se você vai contratar alguém, qual que é a primeira forma que você tem? Bom, a primeira forma que você vai encontrar, pode ser que você se depare com essa situação, é alguém querendo fazer de graça para você esse serviço. Aí você fala, puxa vida, Lucas, mas como assim de graça? Quem que é maluco de querer trabalhar de graça? Bom, acontece que tem uma corrente aí do marketing digital já há algum tempo, mostrando que para quem está começando agora, então eu estou começando agora, sou gestor de tráfego, estou começando agora, existe uma corrente dizendo que essa pessoa que está começando agora, ela pode oferecer o serviço dela de graça para que ela tenha um projeto, tá? E ela coloca esse projeto no portfólio dela. E aí ela pega 1, 2, 3 projetos de graça, até que ela tenha 3 projetos ali no portfólio dela, e aí sim ela comece a cobrar. Bom, a minha recomendação é que você não contrate esse tipo de profissional. Aí você fala, puxa vida, Lucas, mas então eu nunca vou dar oportunidade para alguém? Como é que esse alguém vai começar se ele não tem cliente? Bom, acontece que se você se deparar com essa situação, a melhor coisa que você tem para fazer é até oferecer para essa pessoa que está começando agora, olha, eu sei que você está começando agora, mas eu quero te pagar alguma coisa. Aí você fala, Lucas, mas a pessoa quer fazer de graça, por que eu vou oferecer dinheiro para ela? Bom, primeiro ponto é que se você não oferecer um dinheiro para ela, se ela não sentir na obrigação de que está recebendo um dinheiro e que ela precisa entregar um bom serviço, ela não vai valorizar o tempo dela e não vai valorizar o seu projeto. Porque de graça, por que ela vai se empenhar em te entregar um ótimo resultado? Então a primeira forma que tem é a forma de graça, e a minha recomendação é que você não aceite esse tipo de proposta. Se por acaso alguém te oferecer, você fala assim, não, eu faço questão de pagar um valor, mesmo que você esteja começando, eu sei que você está começando agora, a gente combina um valor menor do que o valor do mercado e eu te remunero por isso, e você tem que me entregar os resultados que nós combinarmos, e a gente vai melhorando isso ao longo do tempo. Então essa é a primeira forma, não faça de graça, essa já é a primeira recomendação. A segunda forma
de cobrança que esses gestores de tráfego podem te cobrar. Aliás, antes de falar da segunda forma, eu esqueci de comentar. Mas eu estou falando de 5 formas aqui de cobrança, mas existem muitas outras. Eu estou falando das 5 principais formas de cobrança que um gestor de tráfego pode fazer para você, tá? Independente do seu tamanho, se você é um pequeno, médio, se você é um grande negócio. Então a segunda forma que existe, que é a mais comum, essa é a mais tradicional, praticamente todos os gestores de tráfego fazem, é uma cobrança fixa. Então você vai contratar alguém, essa pessoa vai te falar assim, olha, eu vou te cobrar um salário mínimo para fazer as suas campanhas. Ou eu vou te cobrar meio salário mínimo para fazer as suas campanhas. E aí você investe o valor que você tem. Então você paga para o gestor de tráfego um salário mínimo e esse é o valor que vai entrar no bolso dele. Aí você tem um outro montante de dinheiro que vai para as outras ferramentas, seja Google Ads, seja Facebook Ads, seja Instagram, seja LinkedIn, TikTok. Então você paga para o gestor e paga para as outras ferramentas, tá? Então essa é a segunda forma. E aprofundando um pouco mais nessa segunda forma, é muito comum que os gestores de tráfego que estão, não só os que estão começando, mas é muito comum que até os que já possuem mais experiência, normalmente uma taxa mínima é de meio salário mínimo. Então se o salário mínimo hoje está R$ 1.200, ele vai te cobrar pelo menos R$ 600. Aí você fala, puxa vida, Lucas, eu tenho 100 mil reais para investir por mês, ele vai me cobrar somente 600 reais? Não. O que nós, como gestores de tráfego, fazemos? Nós temos uma escala. Então, se você começa pagando 600 reais para o gestor de tráfego, mas o gestor de tráfego ele te cobra 600 reais desde que você invista até determinado valor. Então, vou chutar aqui alguns valores. Então, eu falo para você o seguinte, olha, eu vou cobrar de você de 600 reais para você investir na sua campanha, desde que você invista até R$ 1.800, por exemplo. Então, até R$ 1.800 para você colocar nesse montante aqui das ferramentas, eu vou cobrar R$ 600 para fazer a gestão desse projeto. Se passar de R$ 1.800, aí eu vou te cobrar uma outra taxa. Eu vou te cobrar 800, eu vou te cobrar R$ 1.000. E se você investir mais do que 2, 3, 5 mil reais, aí eu começo a te cobrar uma outra taxa. Então, é muito comum que o gestor de tráfego faça essa divisão. Então, a gente já falou do de graça, a gente já falou do fixo, e aí a gente tem o fixo mais variável. O que é o fixo mais variável? É o seguinte, então o gestor de tráfego vai falar assim para você, olha, eu vou te cobrar aqui meio salário mínimo, 600 reais, e eu vou te cobrar também um variável. O que é o variável? O variável é em cima do valor que você coloca nessas ferramentas. Então, se você está investindo, você está pagando 600 para o gestor e mais 10 mil, aí ele te cobra um percentual em cima desses 10 mil. O percentual, cada agência tem uma metodologia, pode ser 10%, 15%, pode ser 2%. Então, ele te cobra 600, se for 10% de 1.000, ele te cobra mais 100 reais ali em cima disso. E por quê? Você fala, puxa vida, Lucas, mas por que ele vai me cobrar um valor em cima disso? Porque quanto mais dinheiro você coloca nas ferramentas, mais complexo fica o projeto para o gestor de tráfego. Por quê? Porque ele tem que fazer mais anúncios, ele tem que fazer mais grupos de anúncios, ele tem que fazer mais campanhas, ele tem que bolar outras estratégias. Se você está anunciando só no Google, por exemplo, e aí você está anunciando 10 mil reais, chega uma hora que esses 10 mil reais já é tudo que você pode investir, porque a ferramenta já não comporta você colocar mais dinheiro. E aí o que o gestor de tráfego tem que fazer? Ele tem que ir para outra ferramenta. Então ele precisa criar campanhas em outras ferramentas. Saiu do Google, vai para o Face, vai para o Instagram, vai para o TikTok, enfim. Ele começa a distribuir e ter mais trabalho. Então é comum que ele cobre um fixo ali e ele cobre também um variável. Muito importante que praticamente todas as formas que nós estamos falando aqui, você primeiro paga para o gestor de tráfego, tá? E aí sim ele cria as campanhas. É pré-pago, tá? Então esse é um ponto muito, muito importante de se ter. Então a gente tem o de graça, a gente tem o fixo, a gente tem o fixo mais variável, e aí a gente tem uma quarta forma que é somente o variável. Então o gestor de tráfego vai chegar para você e vai falar assim, olha, aqui a gente não tem um valor mínimo, tá? A gente não tem um valor mínimo de campanha porque tudo que nós fazemos é em cima do valor que você vai investir. Então se você vai colocar 10 mil reais,
eu vou te cobrar 30% desse valor que você vai investir, tá? Então, R$7.000 vai ficar lá com as ferramentas e R$3.000 vai ficar ali com o gestor de tráfego. Isso acontece normalmente quando o gestor já tem muito mais experiência e muito provavelmente essa solução ela só vai ser aplicada a partir de determinado valor. Então, se você chegar numa agência e falar assim, ó, eu tenho R$1.000 aqui e gostaria que você me cobrasse somente o variável, é praticamente improvável que essa agência vai pegar, porque é muito baixo o valor, tá? Se você vai colocar R$1.000 e 30% vai dar 300, não vai dar nem aquele 50% do salário mínimo. Então é muito comum que exista essa forma de cobrança variável, mas que ela é feita por gestores já com mais experiência a partir de determinado valor. E aí a gente vai para a quinta forma de cobrança. Essa daqui também, ó, a gente está indo numa escala aqui de importância e de conhecimento tanto do gestor quanto ali de quem está criando, que é a coprodução, que ela é mais comum para quem vende produtos digitais. Então se você vende um curso online, se você vende um livro de receitas, não importa. Se você tem um infoproduto, se você tem um produto digital, você pode fazer uma coprodução. O que é a coprodução? Você é a pessoa que vai ali e monta a apresentação, e aí você tem um coprodutor que monta as suas artes do Instagram, ele te ajuda a distribuir o seu curso nas plataformas, seja no Hotmart da vida, não importa. Então você tem um coprodutor. Aí você vai, quando você for vender o seu curso, você vai plugar na Hotmart, por exemplo, o seu nome ali para o dinheiro pingar na sua conta e você vai cadastrar também na plataforma o coprodutor. Então quando alguém pagar pelo seu curso, a própria ferramenta já distribui entre vocês dois, tá? A coprodução, ela é interessante, mas ao mesmo tempo, para quem está sendo o coprodutor, ela é interessante até certo ponto, tá? Porque o que acontece? Tem muita gente que vai contratar alguém e esse alguém e essa pessoa que está contratando, às vezes não tem experiência nenhuma. Aí ela chega lá pro gestor de tráfego e fala assim, olha só, eu estou começando agora, mas eu tenho certeza que o meu produto vai bombar, que o meu produto é o melhor, a gente vai ficar milionário. Então vamos fazer o seguinte, você trabalha aqui comigo, eu vou te pagar 20% de tudo que a gente ganhar, mas somente depois que a gente avançar, somente depois que a gente já tiver as nossas vendas, depois que tiver tudo certo. Você concorda que ficou muito arriscado para quem está sendo coprodutor? Porque para quem está contratando, praticamente não está tendo risco nenhum. Para o coprodutor, ele vai trabalhar com uma expectativa de ter um ganho que ele não sabe se vai acontecer. E aí você fala, Lucas, mas ele é o coprodutor, ele tem que garantir a venda. A questão é que em todas as formas de contratação que nós estamos falando aqui, a pessoa que está sendo contratada, ela não tem domínio total da venda. Por quê? Porque a venda não depende só do gestor de tráfego, tá? A venda ela depende 50% a 50%, ou até mais, ou até 30% do gestor e 70% do dono do negócio. Por quê? Você concorda que se a venda tivesse 100% do lado do gestor de negócio, ele não precisava ter uma agência de marketing, ele ia montar o seu próprio negócio, ele ia montar o que você está vendendo. Então, para o gestor de tráfego que está entrando nesse jogo contigo, para ele é um jogo, ele não sabe. A maior responsabilidade da venda é do dono do negócio, e não do gestor de tráfego, ainda que o gestor de tráfego tenha uma grande responsabilidade. Então, até nas outras formas aqui, até no fixo, a pessoa pode chegar para você e falar assim, ó, eu tenho aqui uma imobiliária e o meu faturamento, eu estou faturando 50 mil por mês, vamos fazer um acordo? Você me ajuda a faturar 100 mil por mês e tudo que eu ganhar acima de 50 mil, eu vou te dar 40%, tá? É muito arriscado para o gestor de tráfego aceitar isso. Se ele aceitar, é porque ele está começando agora, ele é muito inocente, ele não está entendendo o risco atrelado a essa forma de parceria. Ainda que você fale assim, não, Lucas, mas eu sou muito honesto, para mim funcionaria eu contratar alguém dessa forma, porque eu pagaria sim para que essa pessoa fizesse isso por mim e ficaria muito feliz se alguém chegasse e me oferecesse o serviço de graça, e aí depois eu começo a pagar essa pessoa depois que o meu faturamento aumentar. Acontece que nós estamos falando somente de você, e a exceção não é a regra, tá? Então, se a gente for olhar a maioria das pessoas, a maioria dos projetos que esse gestor de tráfego for pegar, vai dar ruim para ele, tá? Ainda que um ou outro pode dar muito bom, pode dar muito certo, eu acredito nisso, acho que pode acontecer sim,
mas não é a maioria dos projetos. E a pessoa que está, o gestor que está se sujeitando a essa situação, ele é inocente, ele está começando agora e ele não deveria estar aceitando isso. Mas, voltando à pergunta inicial lá do vídeo, quando é que eu devo eu mesmo fazer as minhas campanhas, aprender a mexer no Google Ads, aprender a mexer no Face? Quando é que eu devo aprender a fazer isso? Ou quando é que eu devo contratar uma agência? A minha recomendação é a seguinte: lembra que eu falei no começo que mesmo uma agência que está começando agora, como uma agência mais experiente, normalmente eles podem começar a cobrar ali a partir de 50% de um salário mínimo? Bom, se a gente está falando de R$600 hoje, R$600 agora, você concorda que se você tiver R$800, ó, Lucas, eu tenho R$800 aqui para investir na minha campanha. Se você for pagar R$600 só de taxa, vai sobrar somente R$200 para ir para as ferramentas. Então acaba não valendo a pena. Ainda que você fale assim, não, Lucas, eu tenho R$1.000, tudo bem, aí vai R$600 para o gestor e 400 para as ferramentas. Ainda assim, não é um valor muito interessante, tá? Por quê? Porque o ideal é que esses R$600 seja no máximo, seja até 30%, tá? O que é esses 30%? Se você vai colocar R$1.800 na campanha como um todo, você tem R$1.800 por mês. Tudo bem, você paga R$600 ali pro gestor e R$1.200 você investe na ferramenta. Então fica um valor justo, um valor que o gestor de tráfego que está recebendo 600, ele consegue trabalhar com esses 1.800. Agora, se ele recebe R$600 e sobra 200 para ele colocar numa ferramenta, ele vai estar sendo muito bem pago para fazer praticamente nada. Porque por esses R$200 que você está colocando na ferramenta, ele não tem muito o que fazer. Por exemplo, se ele for para o Google, ele vai fazer no máximo ali 1 ou 2 anúncios com algumas palavras-chave, não dá nem para variar muito em grupo de anúncios, então ele não tem muito trabalho, tá? Então, quanto mais dinheiro você colocar, mais você vai pagando ali pro gestor de tráfego. Então, a minha recomendação é, se o valor que você está colocando, tá? O valor que você está colocando na campanha como um todo, ela está pagando mais o gestor e menos as ferramentas, o ideal é que você aprenda a fazer. Ou seja, se você tem menos que R$1.800 por mês, pegando aqui no geral, o ideal é que você aprenda a fazer, comece a fazer uma campanhazinha no Facebook, uma campanhazinha no Instagram, tá? Ou pegue alguém que... porque que acontece? Às vezes você tem um valor por mês para investir e tem alguém que está começando agora e fala assim, ó, Lucas, eu sei que a média de mercado é R$600, mas eu estou cobrando aqui R$400. Aí você fala, puxa vida, então já é um valor mais interessante. Um ponto que eu sei que muita gente vai acabar se fazendo é o seguinte, Lucas, mas eu sou o dono do negócio, eu vou mexer nas ferramentas e o meu tempo não deve ser voltado para isso, eu não devo ficar fazendo isso. Eu concordo com você tem razão. O seu tempo não deve ser investido como um gestor, você não deve ser um gestor de tráfego 100% do tempo, mas você vai ter que, para quem está começando um negócio, você tem que ir trocando de chapéu. Você coloca o chapéu de estagiário, você coloca o chapéu do dono do negócio, você coloca o chapéu do gerente. Então, o ideal é que você comece com esses R$1.800, tá? Menos que 1.800, e com o tempo, aí sim, você vai, conforme a sua campanha for ganhando corpo, você for aumentando o seu faturamento, aí você pode contratar ali um gestor de tráfego para fazer isso para você e você focar em outras áreas do negócio, tá? Essa era a resposta que eu queria dar, é uma sugestão, não significa, Lucas, eu tenho que seguir seu pé da letra. Não tenho, estou falando uma recomendação de muitos anos aqui de experiência com marketing digital, que você pode até falar, Lucas, mas eu conheço fulano que fez diferente, conheço ciclano que está fazendo de outra forma e está indo muito bem. Ok, concordo, eu conheço casos também que são diferentes desses que eu estou falando agora, mas eles são exceções, não é a maioria, e a gente tem que tratar aqui a maioria dos casos, tá? Então, se você tem até R$1.800, a minha recomendação é que você aprenda a fazer o básico ali da gestão de tráfego. E acima disso, você contrata um gestor para te ajudar nessa missão, que é sempre muito gratificante também, né? Você começar uma campanha, começar a ter resultado e você vai aumentando. E, aliás, até comentando sobre esse ponto aqui de aumentando, uma última reflexão.
O ideal não é você pensar assim, eu quero investir o mínimo em marketing digital. O ideal é você pensar assim, eu quero investir o máximo em marketing digital e ter o máximo de resultado. Então, quanto mais você investir, mais resultado você tem. E desde que isso fique saudável para você, para o seu negócio, para sua família, e que principalmente você consiga fazer com que o seu negócio prospere. Era sobre isso que eu queria falar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.